E aí, beleza? No Wyoming, o fazendeiro Royal vive com sua esposa Cecília e cuida de uma fazenda. Royal cresceu sem pais e não se lembra de nada dos primeiros 9 anos de sua vida. O casal tem 2 filhos, Rhett, que está tentando se tornar um peão profissional de rodeio como seu pai, e Perry, que tem uma filha chamada Amy. Eles aparentemente são uma família feliz e vão à igreja, e Amy adora seu avô, e sempre que pode faz desenhos para ele. Porém, a esposa de Perry, Rebecca, está desaparecida há 9 meses, e Cecília continua sonhando com ela, mas nunca conta a seu filho sobre seus sonhos. O vizinho de Royal, Rennie, também possui uma fazenda que está ao lado da fazenda dele, mas está conectado a tubos e cuidados médicos porque não lhe resta muito tempo. Uma noite ele sente algo estranho no ar. Após verificar um altar misterioso com uma cabeça de búfalo, liga para Cecília para avisar que algo está chegando. No entanto, ela acha que ele está apenas delirando e bêbado e desliga o telefone. Na manhã seguinte, Royal e Perry descobrem que 2 gados estão desaparecidos de sua fazenda. Enquanto verificam as cercas em busca dos animais perdidos, uma garota estranha chamada Autumn aparece. Ela diz ao Royal que é poeta em busca de inspiração e como aquela fazenda é familiar e tranquila, ela queria acampar em sua fazenda por alguns dias. Revela que pagará por isso com muito dinheiro se for preciso, e Royal permite que ela fique. Royal e seus filhos continuam a busca pelos gados desaparecidos e se deparam com os 3 filhos de Rennie, Luke, Billy e Trevor. Luke então informa a Royal que, um acordo com a avaliação do condado, suas cercas estão quase a meio quilômetro de sua propriedade e dá a ele 30 dias para movê-las, deixando ele com uma intimação do fiscal do condado com Royal, que fica preocupado com sua família. Depois que saem, Royal continua sua busca e chega à parte oeste da fazenda, onde fica chocado ao encontrar um buraco sendo um perfeito símbolo e aparentemente sem fundo. Primeiro ele joga uma pedra dentro, mas não ouve nenhum barulho, e em seguida tenta colocar a mão. Assim que ele toca no abismo, tem subitamente uma visão, onde a xerife vai à sua casa com más notícias. Aterrorizado, Royal retira sua mão com manchas negras e volta para casa, onde fica surpreso ao encontrar a mesma situação da visão. A xerife Joy está lá para informar a família que, como se passaram 9 meses sem pistas, o FBI não procurará mais por Rebecca, pois foi dada como morta pelo estado. Royal então fica perturbado com os poderes de previsão do abismo e no dia seguinte tenta preenchê-lo com terra, mas a terra desaparece e não consegue fazer o processo. Em seguida ele tenta cobri-lo, mas o abismo engole a lona também, enquanto grita de frustração. De repente, ele avista um bisão, com flechas indígenas atravessando seu corpo, mas o bisão simplesmente se afasta. Depois, Royal cavalga em direção ao acampamento de Autumn para verificar como ela está, mas Autumn tenta perguntar sobre as perspectivas de vender a tal fazenda. Ele recusa de forma direta e acha que ela não tem dinheiro para isso, mas sua oferta é milionária e diz que quer compartilhar um segredo com ele, mas Royal não responde e vai embora. Mais tarde naquela noite, Perry e Rhett vão a um bar e bebem muito. Perry começa a se sentir mal e sai para fora, onde sem querer vomita perto de Trevor e espanta a garota que estava com ele. Trevor fica furioso e tenta começar uma briga, mas Rhett rapidamente sai e o derruba em segundos, e ele fala para Maria, a garota que ele gosta desde o colegial, que o cara que ela está saindo é um babaca. Então ele pede para Perry esperar enquanto ele traz a caminhonete, e na ausência de Rhett, Trevor se levanta. Ofende Rhett falando da esposa dele, Rebecca, que faz com que Perry perca o controle. Ele bate em Trevor de novo, que o derruba, só que dessa vez ele perde o controle e acaba batendo nele até a morte. Assim que Rhett chega, eles decidem carregar Trevor no caminhão e fugir. No meio do caminho, o bisão com flechas quase os faz bater, mas por sorte eles param o caminhão a tempo. Perry e Rhett voltam para o rancho. Quando Royal vem verificar o porquê eles estão nervosos, ele imediatamente vê o corpo. Por um momento, Royal considera chamar a xerife, mas então ele decide ajudar o seu filho e ordena que Rhett limpe o caminhão enquanto ele se livra do corpo. Enquanto isso, Luke e Billy estão procurando pelo irmão e encontram a fivela do cinto dele fora do bar com uma marca de sangue. Eles vão até o rancho para perguntar sobre ele e Perry faz o possível para mantê-los longe do galpão. No entanto, os irmãos forçam a entrada e encontram o caminhão, mas sem o corpo do seu irmão. Então Luke vê fezes
vozes de um animal que indicam que alguém saiu cavalgando aquela noite e pega sua caminhonete para segui-los. Na selva, Royal leva o corpo de Trevor para o buraco. Quando sua camisa fica presa na cerca, Royal simplesmente atira e continua indo para finalmente jogar, sem pensar muito, o corpo naquele buraco misterioso. De repente, uma lanterna ilumina seu rosto e Royal se vira para encontrar Anton. Depois de prometer que não contará a ninguém, a garota diz que o mundo esperava por aquele buraco, se aproxima dele e empurra Royal para dentro do abismo. Na sequência, ela então pega a camisa dele e foge. Segundos depois, Luke e Billy voltam para o rancho depois de não encontrar o seu irmão, mas Cecília mostra autoridade aos garotos e os expulsa. Na manhã seguinte, Royal se encontra deitado inconscientemente em um pedaço de terra com uma ferida no pé. Ele volta para casa sem camisa e descobre que seus filhos já contaram para sua mãe sobre a morte de Trevor. Então decidem guardar o segredo para proteger a família. Cecília cuida da ferida de Royal para que ele possa evitar o hospital, e enquanto isso, Luke liga para a xerife Joy. Pede para ela encontrar pelo seu irmão Trevor, dando a ela a fivela de cinto como uma pista. Como ela estava concorrendo às eleições, ele poderia ajudá-la com o poder que o seu pai tem na cidade. Red encontra sua paixão novamente, Maria, e a convida para sair. Como ela estava na situação no bar naquela noite anterior, ele pede para ela não contar a ninguém que os irmãos estavam lá. Royal e Perry visitam seu advogado, que sugere que eles entreguem o pedaço de terra para o vizinho, pois eles nunca perderam uma batalha legal e são extremamente poderosos naquela cidade. Royal decide ir ver Wayne para tentar resolver as coisas pacificamente. Luke o recebe e vê o ferimento de Royal ficando desconfiado. Enquanto isso, Billy, que quer ser cantor, faz isso na frente do espelho, e enquanto espera por Wayne, Royal encontra um cartão de visita de um geólogo. Quando finalmente vê Wayne, Royal tenta oferecer 200 hectares de terra do seu pasto sul para resolver a questão. No entanto, Wayne está obcecado pela parte oeste. Ele fala vagamente sobre ter poder sobre todo mundo por ali, mas insinua que sabe sobre o buraco e subornou o técnico do condado Carl para ficar ao seu lado. Por isso, ele quer a parte oeste da terra de Royal. No final, Royal decide levar o assunto ao tribunal. Enquanto isso, Amy encontra Alton caminhando perto das colinas, olhando alguns símbolos nas rochas. Ela desenha esses símbolos há anos sem saber o significado, mas Amy explica que parecem com a marca da família de Royal. Anton pergunta sobre Royal e fica surpresa ao descobrir que ele está vivo e bem. Ao mesmo tempo, Royal chega ao acampamento de Anton, encontra sua camisa no varal, então ele verifica a tenda dela e encontra pedras estranhas colocadas sobre uma pilha de livros, o que deixa desconfiado das intenções dela. Depois, Royal joga sua camisa no abismo e à noite Royal faz uma oração rude que deixa Cecília preocupada. Quando Amy chega, diz ter saído com Anton. Royal fica furioso e ordena que todos não interajam com ela, pois a garota é perigosa, e diz agressivamente à sua família que quer mover o gado do pasto oeste para o leste, pois tem um buraco enorme lá, o que faz sua família pensar que ele está perdendo a razão. No dia seguinte, a família move o gado e quando um animal se desvia, Royal corre atrás dele para pegá-lo antes que alcance o abismo. À noite, Royal entra no celeiro e pega uma foto antiga de uma família misteriosa. De repente, Anton entra no celeiro e revela a Royal que pertence a algum tipo de culto. Ela também pergunta se ele se lembra de algo da sua vida antes dos 9 anos, mas Royal responde que não. Ela disse que não se lembrava quando chegou nessa fazenda e também tem um passado misterioso, dizendo que é milionária por herança e em sua busca por respostas chegou nesta fazenda. Royal pergunta sobre a cor amarela e Anton diz para ele que significa poder. No final, Anton pergunta a Royal o que ele viu dentro do buraco e como sobreviveu, e Royal se recusa a responder, mas começa a se lembrar. Assim que caiu na cova, Royal se encontrou no chão, onde testemunhou enormes holofotes todos focados nele. Ele viu alguns postos avançados do exército nas proximidades, onde os soldados seguravam armas apontadas para ele.
dele, enquanto atrás deles havia várias torres de petróleo explorando suas terras sob o logotipo BY9. Quando Royal se virou, ele viu Anton e outras pessoas todas vestidas de amarelo. Joy e o seu próprio filho também estavam na multidão e de repente Cecília saiu e caminhou em sua direção, informando a ele que ele tinha morrido há 2 anos atrás e aquela terra não era mais deles. Então Cecília disse para ele correr e Luke saiu da multidão e começou a atirar em Royal, que feriu o seu pé. Luke e os guardas vieram atrás de Royal, mas ele apenas pulou de volta no buraco e retornou à sua linha temporal. No dia seguinte, Joy vai ao supermercado e vê um cara roubando algumas coisas. Então ela imediatamente o ataca e prende, quebrando seu braço. A caminho da delegacia, o homem conta a ela que as pessoas na cidade estão desaparecendo misteriosamente. Enquanto isso, Wayne ordena aos seus filhos que ofereçam $1 milhão pela parte oeste da fazenda de Royal, mas Luke se recusa a negociar com a família deles. Na floresta, Altoon continua a cavar pedras perto da área com símbolos, e quando ela encontra o bisão com flechas indígenas, ela pega uma do animal. Depois ela vai até a cidade buscar remédios para sua ansiedade, e quando ela vê o caminhão da fazenda estacionado fora do bar, encontra Perry, que concorda em sair com ela para conversarem, apesar das ordens de seu pai. Cecília também está na cidade e por um momento pensa ver Rebecca em um caminhão, mas o veículo vai embora. Mais tarde naquela noite, Rhett se prepara para outra competição de montaria em touros, quando é abordado pela xerife Joy, que o informa que o seu sangue foi encontrado na fivela de Trevor. Rhett mente e diz que não esteve lá naquela noite. Depois de contar a seu pai sobre a fivela, Rhett participa da competição. Ele monta muito bem no touro e finalmente vence, então vai ao bar comemorar com Maria. Depois de beijá-la na saída e dar boa noite, Rhett para ao lado do carro para urinar, para descobrir que pertence a um policial, que não gosta de suas brincadeiras, e ele acaba sendo preso. Joy aproveita a chance para fazer algumas perguntas a ele novamente, mostrando que sabe algo sobre a noite que Trevor sumiu. Rhett finalmente confessa ter batido em Trevor, no entanto, ele não menciona Perry e diz que entrou no bar após a briga. Enquanto isso, Royal chega à delegacia para tirar seu filho da cadeia, e enquanto Joy está interrogando Rhett, ele rouba a fivela de Trevor da mesa de Joy. Ao voltar para casa, Royal diz a Rhett que ele mentiu sobre sua família. Seus pais não morreram quando ele era criança, apenas o seu pai morreu, e quando isso aconteceu, Royal fugiu com medo. E quando eles chegaram de volta ao rancho, Royal jogou a fivela no buraco. No dia seguinte, Joy visita um homem chamado Frank, que lhe conta sobre rumores estranhos em torno das cavernas de areia. Aparentemente, as pessoas ouviram barulhos estranhos vindos delas e que alguém até viu um mastodonte saindo delas. Porém, Joy é muito cética sobre isso. Enquanto isso, Royal visita Anton e finalmente ele conta que o buraco lhe mostrou o futuro, fazendo Anton concluir que Royal viajou no tempo. Em troca dessa informação, Royal faz Anton prometer que não vai mencionar nada com ninguém sobre o buraco para sua família. Assim que Royal aperta sua mão, a montanha atrás dele desaparece, só que reaparece quando suas mãos se separam. Joy nota isso e se recusa a acreditar, mas quando ela vai à delegacia, há relatos de muitas pessoas vendo a mesma coisa. Enquanto isso, na montanha, Amy encontra o corpo de Trevor e conta à sua família. Então Royal não tem outra opção a não ser chamar a polícia. E na delegacia, Luke insiste que Joy deveria prender Rhett porque o sangue dele está na fivela de Trevor. Joy abre a gaveta para pegar a fivela e descobre que ela desapareceu. Porém, o momento é interrompido pela ligação de Royal, que informa que o corpo de Trevor foi encontrado em uma trilha. Então a história de Wayne 9 meses atrás, quando ele ainda estava saudável, conta que um trabalhador dele veio mostrar uma rocha misteriosa que encontrou. Wayne reconheceu como algo que ele viu quando era criança, então ordenou aos seus empregados que lhe trouxessem qualquer coisa estranha que encontrasse. E sua obsessão pelo buraco começou, pois acreditava que algo divino tinha com aquelas rochas. De volta ao presente, Joy e sua equipe recuperam o corpo de Trevor das montanhas e o enviam para a autópsia. Depois, Joy faz uma série de perguntas à família sobre a noite do desaparecimento de Trevor e descobre que Rhett tinha desaparecido por 2 horas naquela noite também. Quando Joy está prestes a sair, Perry lhe diz
que Rhett estava com uma garota naquela noite, e Joy imediatamente manda uma mensagem para um policial para interrogar Rhett, que está na cidade e não tem ideia sobre o aparecimento do corpo de Trevor. Joy passa informação para o inspetor e não deixar ele atender o telefone. Perry tenta ligar para o seu irmão para informá-lo, mas Rhett não atende a ligação. Ele está esperando por Maria, mas o inspetor o encontra primeiro e começa a fazer perguntas. Rhett percebe que algo está acontecendo e rapidamente atende a ligação, onde Perry informa sobre a história que ele contou a Joy. Rhett diz ao policial que estava com uma garota, e quando o policial pergunta quem é esta garota, Maria mente por ele, como prometido, dizendo que Rhett estava com ela o tempo todo. Enquanto Joy leva as más notícias para Wayne e seus filhos, Perry vai procurar Anton, caso saiba algo sobre Trevor, mas ela não sabe de nada. Anton aproveita a chance para pedir uma foto de Rebecca, o que é estranho, mas Perry mostra mesmo assim. Após ter uma discussão com Cecília sobre sua mudança de atitude mais tarde, Royal vai checar a área onde encontrou o corpo e descobre uma daquelas rochas estranhas. Ele a quebra na fazenda e encontra um mineral preto que não consegue identificar o que é. Já Joy vai ver Maria e lhe conta que Trevor foi encontrado morto. Então Maria confessa tudo para evitar ser cúmplice de um assassinato. Joy imediatamente encontra Rhett e o leva para a delegacia antes de chamar o seu irmão, que também chega na delegacia para dar depoimento. Após interrogá-los separadamente, Joy tenta enganar Perry e Rhett para que ele confesse seus crimes, mas antes que eles possam dizer algo, Royal chega à delegacia com um advogado e salva seus filhos de serem presos. No entanto, durante o interrogatório, Joy conta uma série de mentiras para criar uma rixa entre os irmãos, o que leva uma discussão do lado de fora entre eles, mas Royal tenta resolver pacificamente. Enquanto dirige com seus filhos de volta para casa, Royal diz que se tivesse a habilidade de voltar no tempo, ele faria isso para proteger os seus filhos. Na manhã seguinte, a esposa de Wayne, Patrícia, chega ao condado para planejar o funeral do seu filho. Ela tem uma discussão com seu marido Wayne porque quer vingança contra a família de Royal e provar que são assassinos. Mas Wayne ainda está obcecado pelo Pasto Oeste e só consegue pensar nisso. Já Royal faz uma visita ao avaliador do condado, Cal, e tenta esclarecer a questão sobre seu Pasto Oeste. Mas o oficial corrupto se recusa a ouvir qualquer coisa e lembra Royal da audiência no final do mês. Royal perde a paciência e ameaça Cal de jogá-lo em um grande buraco na terra. E enquanto isso, o médico legista revela a Joy que encontrou lacerações metálicas no rosto de Trevor. Para surpresa deles, o teste revela que Trevor estava morto há menos de 4 horas do momento em que foi encontrado. Mais tarde, no funeral de Trevor, Cal informa a Cecília que ele moveu a audiência para a próxima semana devido à ameaça de Royal. Depois do seu filho Billy cantar no velório, o padre começa o sermão e Patrícia imediatamente abre o caixão e observa uma espécie de culpa no rosto de Perry, convencendo Luke de que foi ele que matou seu filho. Anton elogia Billy por cantar super bem e Rhett tenta se aproximar de Maria, mas ela está com muito medo da polícia e o evita. Royal vai ao bar privado de Wayne e encontra Anton. Então ele a desafia para um jogo de cartas no poker, mas ele é um jogador nato e experiente naquele lugar e ela não sabe disso. Então ele decide trapacear no poker e ganhar o precioso colar dela, que tem o mesmo tipo de pedra que Royal encontrou na montanha. E para surpresa deles, o Bisão vem assistir o jogo. Naquela mesma noite, Wayne percebe que a rocha que o seu funcionário encontrou tem matéria preta dentro e agora está se movendo. Isso faz Wayne sair da cama e visitar os pastos oeste de Royal, onde ele derruba a cerca e finalmente consegue ver o buraco. Ele fica impressionado com o que viu e de repente Royal chega e o ataca por trás para proteger seu segredo. No entanto, após uma luta violenta, Wayne acerta Royal com uma pedra e sai em seu veículo, rindo como um maníaco, pois achou o que estava procurando. E Royal fica apenas caído na beira do abismo. Quando Royal chega em casa, ele celebra sua descoberta enquanto tem flashbacks de sua infância. Quando criança, Wayne tinha visto a cova e observado como um menino jovem coberto de substância preta em cima dela. Aterrorizado, o pequeno Wayne fugiu. No presente, a emoção faz Wayne sofrer um derrame e ele é levado às pressas para o hospital. Enquanto isso, Royal está caído na cova e vê o corpo de Trevor e outros rostos como Anton. No entanto, isso é um pesadelo. Então Royal
acorda e simplesmente vai para casa. Na manhã seguinte, Cecília ouve alguns barulhos na casa e encontra Antum mexendo por lá. Ela está procurando seu colar. Cecília não acredita nela e ameaça Antum com uma arma para fazê-la sair. Ao sair, Antum aponta as mudanças do comportamento de Royal e diz que ele tem escondido segredos até mesmo dela. Já Royal vai à geóloga do cartão de visita que encontrou na casa de Wayne. Ela explica que Wayne a contratou 6 meses atrás porque estava adquirindo algumas terras e queria fazer uma pesquisa. Royal mostra a ela a pedra do colar de Antum e enquanto ela inspeciona dizendo que é um âmbar com alguma substância dentro, ele olha ao redor do escritório dela e encontra uma fotografia onde ela está na frente de uma barraca improvisada com o mesmo logotipo, BY9, que ele viu no futuro. Assustado, Royal decide pegar o colar de Antum e sair do local. Então ele faz uma pesquisa e tenta entrar em contato com a empresa de mineração BY9, mas nenhum dos números que ele encontra está funcionando. Mais tarde no mesmo dia, Cecília não consegue se concentrar no seu grupo de oração, então todas fazem uma oração por ela. Cecília fica distraída na dúvida que Antum plantou nela e quase começa um incêndio na cozinha. Enquanto abre as janelas, ela encontra um jovem urso morto do lado de fora. A princípio, Cecília decide enterrar o animal, no entanto, ela muda de ideia no meio da escavação e acaba arrastando o corpo da criatura para o galpão. Na cidade, Joy pede a um lavador de pratos do bar para confirmar se ele viu Perry brigando com Trevor no estacionamento na noite. Ele confirma que sim, e isso só reforça o assassinato de Trevor. Perry se encontra com Antum e eles conversam sobre Rebecca. Antum acredita que Rebecca tenha caído na cova, mas Perry discorda. Ele acha que Rebecca foi embora de propósito. Rebecca sempre quis se mudar para a Califórnia, mas Perry não podia abandonar seu pai e o rancho junto com sua família. E o casal discutia sobre isso frequentemente. Na noite do desaparecimento, Perry e Rebecca entraram na mesma discussão, após a qual ela saiu de casa e nunca mais voltou. Enquanto isso, Rhett se encontra com Maria e eles acabam indo para um motel para passar a noite juntos. No entanto, Maria sai sem dizer uma palavra depois que Rhett adormece. E no rancho, Royal quebra o âmbar do colar de Antum e encontra um mineral preto, o mesmo que combina com o que ele viu na cova. Assim que a substância entra em contato com a pele dele, ele tem outra visão do futuro, na qual se vê deitado morto no colo de Cecília e ao lado do corpo ele vê Antum, vestida toda de amarelo, usando o colar que ele acabou de quebrar. A visão desaparece assim que a substância preta na palma de Royal evapora. Agora ele sabe que tudo isso tem ligação com a garota. Assustado com o significado da visão, Royal dirige até a cova e encontra Antum parado perto dela. Ele se oferece para levá-la de volta ao seu acampamento, mas assim que Antum se senta na moto, Royal tenta assustá-la acelerando sua moto pela fazenda. Com medo, Antum salta da moto e fere a perna. Enquanto está caída no chão, ela exige seu colar de volta e Royal revela que esmagou e ela fica histérica. Antum começa a falar sobre viagem no tempo e minerais pretos na fazenda de Royal, mas Royal apenas grita de raiva, pedindo para ela se calar. Ele ameaça matá-la se ela ousar contar alguma das histórias sobre viagem no tempo para sua família, então deixa Antum no meio do nada e vai embora. Quando Royal chega ao acampamento dela, imediatamente o incendeia. Enquanto isso, Joy vai ver o promotor local para dizer que está pronto para prender os filhos de Royal. Inicialmente o promotor a apoia porque ela tem muitas evidências, no entanto Joy também menciona que os testes indicam que o corpo estava morto há apenas algumas horas e que ela acha que esses testes estão errados. Então o promotor muda de ideia e ordena que ela encerre o caso. Na manhã seguinte, Royal vai à igreja, o que é estranho porque ele não acredita em Deus, ao contrário de sua esposa que é religiosa. Isso faz Cecília lembrar do comentário de Antum sobre o seu comportamento estar mudado. Joy também está com sua esposa na igreja, mas o pastor insulta a família não tradicional dela e isso deixa sua esposa irritada. Cecília está tendo dificuldade em aceitar todas as mudanças que estão acontecendo e ao ver Royal tomando a Santa Ceia é demais para ela e Cecília sai correndo da igreja. Enquanto isso, Antum tenta caminhar até o seu acampamento com o pé machucado e encontra um urso na floresta. O urso caminha em direção a Antum e a cheira, mas o urso não a ataca. E quando Antum sussurra amarelo, uma voz misteriosa vindo do urso diz para ela mostrar a ele e sai. E parece que Antum sabe exatamente o que fazer. Enquanto isso, Rhett vai ver Maria. No entanto, ela
ela termina com ele. Ela quer muito mais que aquela vida na fazenda e não acredita quando ele diz que um dia vai deixar o rancho, pois está desde criança aqui. Rhett jura que vai, mas quando se recusa a confessar o que aconteceu com Trevor e seu irmão, Maria percebe que ele está protegendo sua família, que é mais importante para ele, e vai embora. Na casa de Wayne, Patrícia e Luke conversam com o advogado de Wayne, que ficam chocados ao descobrir que o testamento dele indica que todos os negócios e terras iriam para o filho mais novo, Billy. Eles concordam que Billy não está apto a administrar os negócios da família, então devem alterar o testamento enquanto Wayne ainda está vivo. Patrícia sairá de casa por alguns dias e tentará convencer o advogado a fazer as mudanças. Na estrada, Carl está dirigindo quando de repente vê um bisão, o que faz perder o controle do carro e se envolver em um acidente. De volta a Anton, ela encontra Billy caçando na floresta e decide mostrar a ele a cova e o abismo, enquanto lhe conta uma história de uma conexão com ele em uma vida que ele ainda não viveu. Ao ver o abismo, Billy agora finalmente entende o porquê o seu pai quer tanto comprar essa terra, e quando volta para casa, diz a Wayne que ele estava certo sobre a terra. Anton finalmente chega no seu acampamento e encontra todo queimado, o que significa que ela perdeu seus remédios. Ela vai imediatamente a uma farmácia para conseguir mais e agora precisa ligar para a pessoa que administra seu dinheiro para pedir mais, para que ela possa comprar remédios e alugar um quarto de hotel para passar a noite. Mais tarde, no motel, Anton tem uma crise de ansiedade e escreve o símbolo oculto que se parece com a marca da família de Royal no peito. Então ela encontra-se com Perry e finalmente ele conta que o seu pai tentou matá-la. Bastante eufórica e surtada, menciona também que ele provavelmente foi quem matou Trevor. Desesperado para esconder a verdade sobre Trevor, Perry tenta lidar com a situação. Diz que vai cuidar de tudo, mas Anton está totalmente fora de controle. Ela ameaça ir ao xerife e revelar como Royal tentou se livrar do corpo, e se ele não fizer, ela o fará. Então, não querendo que sua família sofra as consequências do seu crime, Perry decide escrever uma carta de confissão e deixa no escritório de Joy. Anton retorna ao motel e encontra Billy em uma banheira fazendo perguntas. Ela explica que o abismo não é sobre morte, mas sim sobre o tempo. Quando Perry volta para casa, ele informa a família sobre a carta de confissão. Isso gera uma discussão entre os irmãos e Rhett tenta atacar o seu próprio irmão porque sua confissão pode prejudicar tanto ele quanto Royal por tentar esconder o corpo. Perry revela que fez isso sobre a ameaça de Anton, fazendo Royal ficar ainda mais furioso pela desobediência e ataca Perry também, quebrando um copo da prateleira que acidentalmente atinge a testa de Amy. Ela sai correndo da casa sangrando e vê o carro da polícia se aproximando. É Joy que veio prender o seu pai. Um flashback mostra Perry criança perdendo o controle de si mesmo e derrubando Trevor e batendo nele em uma pista de patinação. Depois que foi embora, quando Roy tentou perguntar a seu filho por que bateu em Trevor, seu filho não respondeu. Disse que apenas fez por instinto e não entendia isso. No presente, Roy e Cecília ouviram o juiz e teriam que pagar $500 mil para tirar Perry da prisão, e a família não tinha todo esse dinheiro. Cecília decidiu dar a fazenda como garantia para tirar seu filho da cadeia, mas há uma condição. Se Perry não comparecer ao tribunal no dia de sua audiência, a fazenda será tomada pelo governo. Assim que Perry sai da prisão, se reúne com Amy, que começa a desenhar o símbolo da família em seu caderno. Depois de ter visto seu pai reagir fortemente ao relacionamento com Anton, Perry começa a suspeitar da teoria dela sobre Rebecca estar no buraco. Ele pergunta a Royal sobre isso e quando ele jura que não sabe de nada, Perry não acredita nele. Na casa de Wayne, Joy traz a notícia da liberdade de Perry. Luke fica irritado, mas Billy menciona as histórias malucas da infância de seu pai, dizendo que a morte de Trevor pode estar relacionada com isso. Depois que Joy sai, Billy leva Luke para ver o buraco e fica extremamente assustado, pois seu pai estava certo. No rancho, uma ursa vem procurar o seu filhote, que justamente Cecília o encontrou morto. Quando vê o animal indo para cima dela, ela imediatamente avança em sua direção e o ataca. Assim, Cecília não tem
outra opção a não ser atirar nela e a ursa está viva e sofrendo. Então Cecília engole sua culpa e dá um tiro de misericórdia no animal. Enquanto isso, Billy se encontra com Anton e conta que esmagou a pedra favorita de seu pai. Ele encontrou o mesmo mineral preto da cova e provou, o que fez ter visões do futuro. Ele viu Anton ao seu lado agindo como líder da Mãe Terra. Palavras que não faziam muito sentido, mas Anton perguntou se Royal estava em suas visões também, e Billy disse que sim. Anton pede para ele impedir Royal antes que ela o impeça. Então os dois se beijam e Anton dá a Billy a marca da família em seu peito. E momentos depois, a caminhonete de Royal quebra no meio da estrada. Nesse momento, Billy aparece e oferece uma carona, e durante a viagem, Billy confessa que sabe sobre o abismo e aponta uma arma para Royal. Ele o leva até um antigo salão de patinação e o ameaça até que ele peça desculpas por tudo. Então Billy ordena que Royal deixe Anton em paz, pois ele não é um assassino. E antes de sair, ele diz algo horrível que acontecerá com sua neta se ele não obedecer. Enquanto isso, Anton se encontra com Perry e conta tudo a ele. Na casa de Wayne, Luke se cansa de esperar e tenta matar seu pai, mas Billy chega a tempo e o afasta, e Wayne acorda ofegante. Enquanto isso, Joy vai ver Frank, mas não o encontra em casa. No entanto, ela nota a marca da família de Royal desenhada em uma grande pedra nas proximidades que aponta para a floresta. Conforme ela avança, ela vê um caminho preto que a leva para o fundo da floresta. Joy o segue e sai do outro lado da mata, encontrando-se diante de uma grande extensão de terra, onde vê milhares de bisões correndo juntos. A maior surpresa é a visão de uma pequena colônia de nativos americanos estabelecida perto de um riacho. É quase como se ela estivesse voltado no passado, onde explica a aparição de um mastodonte. Quando Royal volta para casa, Perry o leva para um passeio e eles acabam indo para o buraco misterioso. Então Royal finalmente confessa a verdade sobre o seu passado. Quando Royal tinha apenas 8 anos, ele foi caçar com seu pai, mas enquanto apontava para um cervo, acidentalmente atirou em seu pai. Ele tentou salvar o velho, mas a bala estava muito funda em seu peito. Royal não conseguiu reunir forças suficientes para revelar a notícia à sua família, então em vez disso ele fugiu. Eventualmente ele encontrou aquele buraco e caiu. Quando Royal saiu da cova, e a primeira coisa que ele viu foi o jovem Wayne. No entanto, a verdadeira surpresa foi o ano em que ele saiu, 1886. Então Royal já era um viajante do tempo desde os anos 60. Royal vagou até encontrar o rancho e disse aos Abbott que ele não se lembrava de nada sobre sua família. Vendo que a história de Anton é confirmada, Perry acredita que ela estava certa sobre Rebecca, que ela não morreu, apenas entrou no buraco, e também decide ir atrás de sua esposa. Royal não pode fazer nada além de assistir o seu filho cair no abismo, e de repente o buraco desaparece. E tudo isso é observado por Anton, parecendo estar satisfeita com isso. Na manhã seguinte, Billy cuida de Wayne, colocando o minério preto esmagado nos lábios e nos olhos do seu pai, para que ele tenha visões mesmo estando doente. Luke insiste que eles devem fazer negócios com a parte onde o buraco está, mas Billy já informa que ele simplesmente desapareceu, dá um abraço em seu irmão e oferece um acordo. Ele pode ficar com toda a propriedade, porque Billy não está interessado na fazenda. Só que em troca, Luke não pode matar seu pai. Depois que Billy sai, Luke começa a cavar buracos na fronteira do rancho perto do pasto oeste para tentar encontrar o tal buraco novamente. Eventualmente, ele acerta a pá em uma vala e percebe um líquido preto saindo dela. A princípio, ele já pensa que é petróleo e está rico, mas logo percebe que é o mesmo mineral preto que viu dentro da cova sobrenatural. Antes que ele possa sair do buraco, um portal do passado se abre, liberando milhares de bisões no pasto como criaturas sem rumo. Enquanto isso, Royal vai procurar Anton no motel para matá-la, mas ela se esconde a tempo e escapa pela janela do banheiro. E quando Royal sai, ele a vê partir na caminhonete de Billy. Depois o casal vai ao banco, onde Anton anda nervosamente de um lado para o outro, esperando pela transferência do seu dinheiro, que seria capaz de comprar a fazenda. Maria trabalha lá e aponta que ela não pode portar arma dentro de um banco, mas Anton grita com ela e Billy aparece e a defende, onde começam a se beijar de uma forma bastante estranha e depois cantar como se estivesse fazendo um show para ela. No rancho, Cecília percebe que Perry está desaparecido e fica chateado, mas não quer
quero contar a Rhett porque ele irá competir aquela noite. Assim que a noite cai, a família vai ver Rhett em sua competição de montaria em touros e é a final regional. Se ele for bem, pode virar atleta depois disso. Royal tenta falar com Rhett, mas ele está perdendo a cabeça e mal consegue contar o que aconteceu. Rhett revela que não quer mais saber da fazenda e Royal fica sem palavras, então o segurança o leva embora. Enquanto a família assiste à competição, Anton liga para Amy e pede para ela passar o telefone para Royal. Ela diz a Royal que está na cidade para resolverem as coisas e Royal imediatamente sai para encontrá-la. Cecilia e Amy assistem ao esforço de Rhett, mas infelizmente ele perde a primeira bateria. Entediada, Amy deixa seu assento e fica chocada ao encontrar sua mãe Rebecca perto do estacionamento. Rebecca diz a Amy que está se escondendo de uma pessoa e leva sua filha embora e irá explicar tudo depois. Quando Cecilia percebe que Amy desapareceu, ela começa a enlouquecer tentando encontrá-la. Mas é tarde demais e ali tem um colapso. Sem saber de tudo isso, Rhett tenta competir na segunda bateria novamente e vê que sua família não está lá assistindo. Mas ele ganha dessa vez e apenas Maria está lá, ao contrário de sua família. Depois do evento, Rhett diz a Maria que desistiu de sua família e aceita ir embora com ela. Quando Royal chega à cidade, Anton o espera e imediatamente já abre fogo contra ele, antes de pular na caminhonete de Billy. Royal os persegue enquanto atira de volta e quando os veículos estão próximos o suficiente, Royal consegue atirar em Billy. Ele morre na hora e de repente a sua caminhonete perde o controle, rolando o morro abaixo. Royal o segue e encontra Anton ferida rastejando para fora do caminhão, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele vê a manada de bisões correndo em direção a eles. Então Royal rapidamente se esconde sobre o veículo de Billy e Anton faz o possível para se proteger. A manada alcança a estrada e empurra o caminhão de Rhett e Maria, fazendo-os colidir contra um outdoor. Depois que os animais vão embora, Royal percebe que o bisão misterioso com uma flecha indígena em seu corpo está o observando. Ele se aproxima do animal e puxa a flecha. Assim que o bisão parte, Royal olha para o rosto ferido de Anton e percebe uma cicatriz na testa. Essa cicatriz lembra do hematoma que Amy ganhou no vidro durante a discussão do outro dia. E aí finalmente faz as ligações e Royal descobre que Anton é na verdade Amy de outra linha do tempo. Perturbado, Royal leva Anton para casa e faz deitar na cama de Amy. Então ele finalmente confessa a Cecilia que atirou em seu pai e fugiu, mas ele não menciona a cova nem o fato de que ele vem do passado. Nesse ponto, Royal acredita que seu passado afetou sua família e por causa de suas ações, sua família tem que sofrer as consequências. Ele só quer sua família de volta, mas Cecilia acredita que tudo acabou e chuta a mesa do jantar, que faz com que os pratos caiam e quebrem como sua própria vida. Cecilia diz a Royal que Perry e Amy estão desaparecidos, mas Royal revela que Amy está na verdade com eles, só não da maneira que ela esperava. Terminando assim a primeira temporada de Older Range, série de ficção científica e mistério de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!